Hello! Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre um aplicativo que pode ser um grande aliado no momento dos estudos. O nome desse aplicativo é Anki, certo? Ele é utilizado por estudantes de diversas áreas, desde quem está cursando medicina, pessoas que estão se preparando para prestar vestibular ou fazer algum concurso, mas ele também é extremamente utilizado para o estudo de idiomas, certo? O Anki recomenda-se utilizar ele em conjunto instalado no computador e no celular, certo? Algumas configurações, algumas atividades do dia a dia vão ser possíveis apenas no computador, mas a revisão dos cartões, que é o mais importante para nós, vai estar disponível no celular. E a vantagem disso é que a gente consegue revisar nossa matéria, os nossos estudos em momentos, por exemplo, a caminho do trabalho, no horário do almoço, ou tá na fila do banco, que seria um tempo ali de espera, que a gente não tem nenhuma atividade, e o inglês pode entrar, né? A gente pode usar essa estratégia para inserir cada vez mais o inglês na nossa rotina, certo? A principal vantagem do Anki é que ele utiliza algoritmo para aplicar o conceito de repetição espaçada. Então, o aplicativo vai fazer um cálculo para determinar em quanto tempo você precisa revisar aquele conteúdo para que você não esqueça. Existe todo um estudo por trás disso relacionado à curva do esquecimento e à repetição espaçada, que eu não me aprofundei, meu objetivo realmente é saber sobre o funcionamento do aplicativo, mas tem bastante coisa interessante. Se você se interessar, é legal de pesquisar para saber mais sobre, certo? Vindo aqui para a interface do aplicativo, eu quero mostrar para vocês primeiro esse esse marcador que a gente tem, que é uma extensão. Quando você instala o aplicativo no computador, ele não vem automaticamente. Então a gente vai adicionando uma extensão e consegue ter acesso a algumas ferramentas, né? Essas extensões são esses programinhas separados que adicionam ferramentas para o nosso aplicativo. Essa extensão é legal porque ela faz o registro dos nossos estudos. Então, aquele dia que eu não estudar, vai ficar pintado de cinza. A gente vê que tem duas colunas cinzas aqui. Os dias que a gente estudar, fica pintado de verde. Então, os dias que você estudou menos cartões, fica um verde mais clarinho, e o dia que foi estudado mais cartões, vai ficar um verde mais escuro. E ao passar o mouse em cima de cada quadradinho, a gente enxerga a data e quantos cartões foram revisados naquele dia, certo? E ele vai marcando aqui o total de dias que a gente está utilizando o aplicativo sem falhar, que é o Current Streak, ok? Então, para quem está buscando firmar uma rotina, né, criar esse hábito de estudar inglês todos os dias, é uma extensão super legal para nos ajudar a controlar e acompanhar essa evolução. O Anki tem esse conceito de baralhos, que em inglês são os decks. Isso é útil porque a gente consegue utilizar o mesmo aplicativo para estudar coisas diferentes. Por exemplo, se você estuda inglês e espanhol, tu pode criar um deck somente para o inglês e outro deck para o espanhol. Ou se você quer usar o Anki para estudar inglês e as matérias da faculdade, tu vai poder criar um deck para cada assunto diferente, certo? Clicando aqui no deck, a gente consegue ter acesso aos nossos cartões. Então, aqui eu tenho a marcação dos meus estudos exclusivas desse deck. Isso é interessante. Então, tu vai poder saber o dia que tu estudou o deck X e o dia que estudou o deck Y, ok? E qual é o que a gente encontra aqui, tá bem? O Anki vai nos mostrando quantos cartões novos a gente tem para estudar, que foram adicionados e ainda não foram estudados, quantos cartões estão em aprendizagem naquele dia e quantos cartões a gente tem para revisar. Cada dia esse cálculo vai mudando de acordo com o algoritmo.
Quando eu clico aqui em Study Now, ele vai me mostrar os meus cartões. E o aplicativo, ele vem completamente vazio. Quem vai incluir esse conteúdo somos nós. Então, tu vai incluir perguntas ou frases, tópicos que você encontrou nos seus estudos e que precisa ser revisado, ok? Então, aqui o meu primeiro cartão, onde diz I've never felt so unmotivated as I do now. Então, eu preciso, nesse primeiro momento, ler a frase em inglês e falar em voz alta ou mentalizar a tradução, o significado dessa frase. Então, eu sei que significa eu nunca me senti tão desmotivado como eu me sinto agora. Quando eu clicar aqui em Show Answer, que é para mostrar a resposta, ele vai me mostrar o verso do cartão, que é onde tem a resposta que eu também incluí. Então, a gente tem ali, nunca me senti tão desmotivado como agora, certo? E esse símbolo significa que o meu cartão tem áudio, então você vai poder praticar tanto a pronúncia, depois de ouvir, vai poder repetir a frase, mas vai poder praticar também o listening, ok? E aqui nesse momento, a gente tem essas opções de botões para classificar o nosso desempenho ali e descobrir o significado da frase. A minha sugestão, que é o que eu uso, é focar nestes dois cartões, again e good, ok? Então, again é se você não conseguiu achar o sentido correto, não lembrou naquele momento qual era o significado da frase, você vai botar again. E ele já me mostra aqui. Se eu apertar no botão again, esse cartão vai aparecer novamente para mim em 10 minutos. E good é bom. É se você realmente acertou o sentido, o significado da frase. E ele já me diz aqui também, se eu selecionar como bom, ele vai me mostrar esse cartão daqui a 3 dias, ok? Aqui a gente tem um botão de edit, então se tu localizar durante os teus estudos algo que não está correto, ou quiser deixar a frase um pouco mais natural, modificar algo, durante os estudos também vai ser possível editar o seu cartão, certo? Então vamos marcar aqui good. Aqui a gente tem uma nova frase. Então, he's never watched the series The Walking Dead. Ele nunca assistiu a série The Walking Dead, ok? Então, vou botar aqui a resposta. E eu tenho aqui no verso somente ele nunca, porque foi dessa forma que eu incluí o cartão, para que eu realmente memorize somente essa estrutura. Essas outras palavras já estão bem fixadas no meu vocabulário. A estrutura que eu preciso revisar é o he's never. Então, a tradução eu coloquei somente ele nunca. Isso é uma outra sugestão que você pode colocar a tradução, o significado somente daquela palavra ou de um pedaço da frase que realmente você precisa aprender e o restante da frase que você já sabe, você pode deixar somente ali na frente com a versão em inglês, certo? A gente tem aqui a opção de adicionar cartões, né, onde a gente pode criar os nossos cartões um a um aqui no aplicativo. E este botão aqui, que é super importante, que é o botão que realiza a sincronização. Porque tudo que a gente atualiza dentro do aplicativo, depois de sincronizar, fica salvo na nuvem do Anki. Então, se você estudou hoje pelo celular, para poder essas informações atualizarem no aplicativo do computador, precisa pressionar o sync lá no celular e depois apertar o sync aqui no computador também, certo? Vamos marcar aqui o good e aqui embaixo vocês podem sempre olhar quantas frases restam para serem estudadas. Então, tem 20 cartões para revisar em verde e 20 cartões novos que eu adicionei no aplicativo, mas que eu ainda não estudei. Então, conforme eu for estudando, esses números vão se alterando, certo?
retornando aqui para os decks, aqui também fica registrado os cartões, ó, dividido ainda pelas colunas. Due é o que precisa ser revisado e new são os cartões novos que vão ser revisados, mas que ainda não foram estudados nenhuma vez dentro do aplicativo. Vocês podem perceber que aqui, neste deck de inglês, início de outubro de 2021, tem 201 cartões para revisar. Por que isso acontece, tá bem? Porque eu fiquei umas 2 semanas sem usar o Anki. Eu percebi que o formato que eu estava usando não estava sendo muito eficiente, não estava dando muito resultado. Eu dei uma pausa para repensar qual conteúdo, quais os cartões que eu ia adicionar no meu Anki, e ele vai acumulando. Se você tem 20 cartões para fazer hoje e você não faz, e amanhã teriam 15, ele vai acumular. Então amanhã você vai ter 35, 15 daquele dia e 20 do dia anterior, certo? Eu já fiz o meu estudo de hoje, deixei para fazer a sincronização aqui para demonstrar para vocês. Então, eu aperto aqui no Sync e ele vai atualizar as minhas modificações. Então, clicando aqui no Sync, ele vai atualizar para nós. Então, eu permaneço com 20 cartões novos, mas os cartões a revisar no dia de hoje não vai aparecer mais para mim, certo? Então, a gente tem um formato para poder incluir cartões novos no Anki de maneira muito rápida e prática, utilizando o Google Planilhas. Você pode organizar as suas frases nesse formato, né, na primeira coluna, a versão em inglês da frase, e na segunda coluna, a tradução, o significado. Essas frases eu estruturei dessa forma porque eu estava revisando o Present Perfect. Então, coloquei aqui diversos exemplos com a mesma estrutura. Você pode vir aqui em Arquivo e fazer o download em CSV. Após ter esse arquivo baixado no seu computador, você vai poder vir aqui em File ou Arquivo novamente e importar. Então, essa é a minha sugestão, que você faça os seus estudos da maneira que você está acostumado durante a semana, vá guardando essas frases, essas estruturas que você vai encontrando durante os estudos, deixa salvo no Google Planilhas e no final da semana tira um dia para conseguir fazer realmente os seus cartões dentro do Anki, certo? Certo? Então, esse é um resumo da interface e da forma que a gente utiliza o aplicativo Anki. Existem algumas configurações iniciais que são realmente importantes para que você consiga utilizar o aplicativo de uma maneira fluida e os melhores recursos, por exemplo, para adicionar o áudio, também precisa adicionar uma extensão. Por isso, eu preparei um passo a passo extremamente detalhado de como fazer desde o momento da instalação, como pesquisar no Google, como localizar o local correto do aplicativo, das extensões. Então, após fazer todas essas instalações, que realmente o teu aplicativo vai ficar disponível para utilizar de uma maneira leve, fluida e que realmente seja um auxílio, né? Uma ferramenta ali para te auxiliar nos teus estudos, certo? Então, eu sugiro que você não busque fazer essa instalação, esse ajuste no seu Anki no mesmo dia, no mesmo momento dos estudos. É importante separar um outro momento, porque senão todo aquele horário de estudos vai ficar somente nisso. Então, separa um dia, um momento somente para seguir o passo a passo, instalar o Anki, deixar as configurações corretas e aí sim, a partir do dia seguinte, seguir essa rotina de estudos corretamente, certo? Dou sugestão também de buscar
no YouTube existem muitas pessoas com conteúdos maravilhosos falando sobre o Anki, dando sugestões de como criar cartões de maneira eficiente, cartões que funcionam, certo? Então, eu apresentei aqui a forma que eu tenho utilizado, que serve para mim, mas vocês vão fazer os testes, vão utilizar e vão ir adaptando de acordo com a necessidade dos estudos de vocês, tá bem? Espero que tenha sido útil essa aula, esse vídeo para você. E é isso, se precisar de alguma ajuda, de algum apoio durante o processo de configuração, de instalação ou até para a criação dos cartões, eu fico à disposição, é só me procurar, tá bem? É isso, tchau, tchau!